E aí, pessoal, estamos de volta aí com mais um ponto do assunto organização administrativa. E na aula de hoje vamos falar sobre agência executiva. E antes de continuar, quero fazer um pedido para você. Se você é novo no canal, tá chegando agora, faz tua inscrição. Para quê? Para te acompanhar todas as aulas de direito administrativo que são postadas e para você ter muita, mas muita chance de gabaritar direito administrativo na tua prova. Tranquilo? De boa? Voltando ao conteúdo, agência executiva. O que tu precisa saber da agência executiva para acertar a questão de prova? E lembra, você está aqui para acertar a questão de prova. O que tu precisa saber sobre esse tópico aqui, agência executiva? Primeiramente, agência executiva nada mais é do que uma qualificação. Como assim, professor? Qualificação? Dá um exemplo para você. Quando a tua mulher chega do salão, fala, amor, como é que eu tô? Fala, você está maravilhosa, você está linda. O que isso significa? Que você está qualificando a tua mulher. Está dando um adjetivo para ela de linda, de maravilhosa. Ou seja, você está qualificando. Você está criando uma nova mulher para você? Não. Você está qualificando a sua mulher que você já tem. Então, essa qualificação é para uma pessoa. A agência executiva é uma qualificação. Para quem? Só que aqui é para uma pessoa jurídica. Então aqui, agência executiva, primeiro ponto de prova, não é uma pessoa nova, não é uma pessoa jurídica nova, é apenas uma qualificação. Então coloca no teu caderno o seguinte, puxa uma setinha para cima e coloca o seguinte, que a agência executiva nada mais é do que uma qualificação. Nada mais é do que uma qualificação. Beleza, eu sei que a agência executiva é uma qualificação, não é uma criação de uma nova pessoa jurídica. Eu já sei isso. E o senhor disse que eu qualifico minha mulher. A agência executiva qualifica quais pessoas? E aí, mais um ponto de prova. A agência executiva é uma qualificação de quem? Quem pode se qualificar? Todo mundo pode se qualificar? Não. Quem pode? Autarquias e fundações públicas. Então coloca no teu caderno, quem pode se qualificar? Coloca aqui na setinha. Quem pode? Aí tu vai colocar primeiro autarquia. Então, uma autarquia pode ser uma agência executiva? Pode. Quem mais? Fundação pública. Então, qualificação de quem? Autarquia e fundação pública. Tranquilo? Primeiro ponto de prova. O que é agência executiva? É uma qualificação. É uma qualificação. Quem pode se qualificar? Autarquia e fundação pública. Tranquilo? De boa? Pegou? Segurou? Acertou? Massa! E agora? Por que eu vou qualificar essas pessoas jurídicas? Essa qualificação, professor, ela é boa? Ela é ruim? Para que a gente qualifica como agência executiva essas autarquias, essas fundações públicas? Para quê? Gente, essa qualificação é para ajudar essas pessoas jurídicas. Como assim? Esse termo agência executiva é destinado para as pessoas jurídicas, autarquia e fundação pública, que estão passando por problemas na prestação do serviço. Ou seja, não estão conseguindo ser eficientes, não estão conseguindo ser eficazes, ou seja, não estão utilizando os recursos de forma mais eficiente. O seu quadro de pessoal está com déficit, então essa pessoa jurídica está com problemas na prestação do serviço. E o ministério a qual ela está vinculada observa esse tipo de problema e o que faz? Qualifica como agência executiva. Então, essa qualificação são para pessoas jurídicas que estão passando por problemas. Professor, dá um exemplo aí de uma autarquia ou fundação pública
que é uma agência executiva, que passou por problema na prestação do serviço, que está passando por uma modernização no seu plano de gestão, ou seja, está buscando a excelência, está buscando uma qualidade melhor na prestação do serviço. Por exemplo, o Inmetro. O Inmetro, o Instituto de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial, é hoje uma agência executiva. Então coloca no teu caderno como exemplo que o Inmetro. Hoje o Inmetro é uma agência executiva. Professor, o Inmetro nasceu agência executiva? Não, ele nasceu como uma autarquia. Só que estava tendo muito problema lá na prestação do serviço que ele recebeu essa qualificação de agência executiva. Então, agências executivas são para pessoas jurídicas, e grava bem essa palavra que o CESP adora usar, pessoas jurídicas pré-existentes. Ou seja, já existe a fundação pública, já existe a autarquia, elas vão receber apenas uma qualificação. Tranquilo? De boa? 3 pontos de prova já. Outro ponto, o que tu precisa saber? Que a agência executiva não é agências reguladoras. Então coloca aí no teu caderno, primeiramente, que agência executiva é diferente de agências reguladoras. Ah, professor, qual é a diferença? O que é uma agência reguladora? Gente, a gente vai ter uma aula específica de agência reguladora. O que eu quero que tu guarde aqui? Que aqui, essa agência executiva é uma qualificação. Essa agência reguladora é uma nova pessoa jurídica. Então, aqui é uma nova pessoa jurídica chamada de agência reguladora, também chamada de autarquia em regime especial. Então, essas duas aqui não são sinônimos. E o que a banca vai falar? Que são sinônimos. Tu vai me errar? Nunca mais. Porque a agência executiva é uma qualificação. A agência reguladora foi uma nova pessoa jurídica que foi criada com esse nome. Mas você vai saber mais detalhes na próxima aula. Essa aula aqui é para tratar de agências executivas. Mas eu já quero que tu saiba que não é a mesma coisa. Tranquilo? De boa? Beleza, professor. Eu já sei o que é uma agência executiva. Eu já sei quem pode ser uma agência executiva. Eu já sei por que as pessoas jurídicas recebem essa qualificação. Agora, como é que elas recebem essa qualificação? Precisa cumprir algum requisito? Precisa. Então coloca uma seta aqui. Puxa uma setinha. E coloca o seguinte, que essa agência executiva deve atender aos requisitos. Então, há requisitos. Não é assim, chegou, eu estou passando por problema, vou virar uma agência executiva. Não. Até porque você vai ver que ela tem alguns benefícios que uma autarquia comum não tem. Então, quais são esses requisitos? Já que para eu ser uma agência executiva, eu preciso atender esses requisitos. Quais são esses requisitos? Primeiro, a autarquia ou fundação pública que quer virar uma agência executiva precisa ter um plano. Esse plano é chamado de Plano Estratégico de Reestruturação e Desenvolvimento Institucional, também chamado de PERD. Primeiro ponto, ou primeiro requisito, coloque aí no teu caderno, que o primeiro requisito é ter um PERD. E esse PERD nada mais é que um plano estratégico. Plano estratégico de reestruturação e desenvolvimento
desenvolvimento institucional. Então, o primeiro requisito, o que é esse plano estratégico? Gente, esse plano estratégico é aquele que vai nortear a atuação da minha agência executiva. Ela vai o que dizer? Ela vai dizer o seguinte: olha, eu vou melhorar. Tá aqui o meu plano aqui, ó. Eu tenho esse plano aqui para me melhorar a prestação do meu serviço. Me ajuda a administração direta. Me ajuda meu ministério. Me ajuda. Aí o ministério vai decidir se ajuda ou não. Então esse plano é para nortear, ou seja, é para dizer, olha, eu tenho um plano para eu ter uma melhoria na prestação do serviço. E esse plano se chama de Plano Estratégico de Reestruturação, também chamado de PERD. Tranquilo? Então, para eu ser uma agência executiva, eu preciso atender esse requisito aqui. Mas o requisito de celebrar um contrato de gestão com o respectivo ministério. Como assim, professor? Coloca primeiro no teu caderno. Coloca aí que a gente vai esclarecer. O que é celebrar esse contrato de gestão? Então, vou colocar aqui, celebrar contrato de gestão com o respectivo ministério. Gente, e aqui já tem um ponto que você nem está entendendo o que é esse requisito, mas eu quero que tu grife aqui o seguinte, que vai celebrar é um contrato de gestão. Então, com agência executiva será celebrado um contrato de gestão. Não é termo de cooperação. Tranquilo? Porque a banca vai falar que é um termo de cooperação. Não é um termo de cooperação. Não é um termo de fomento. Não é. É o quê? Um contrato de gestão. Então, outro ponto para te ficar ligado na prova. Se houver a substituição, falar que um dos requisitos para uma agência executiva se qualificar é a celebração de um termo de parceria ou um termo de fomento. Certo ou errado? É errado, porque é a celebração de um contrato de gestão. Professor, o que tem dentro desse contrato de gestão? Mas aqui um ajuste que vai falar, olha, eu vou cumprir com as minhas promessas que estão no meu plano. Eu vou ser mais eficiente, eu vou ser mais eficaz. Então, esse contrato de gestão, ele vai o quê? Fixar, normatizar o que a agência executiva vai fazer. Ela vai ter ali nesse contrato de gestão a previsão de quanto mais de orçamento que ela vai ganhar, quanto mais ali de ajuda gerencial ela vai ganhar, vai ter a previsão ali de um plano de qualidade, de um plano de excelência na prestação do serviço, ou seja, vai ser verificado ali vários projetos que vão ser incluídos nesse contrato de gestão. Para quê? Para o poder público fiscalizar, até porque uma agência executiva que foi qualificada, ela pode se desqualificar caso ela não cumpra o quê? O que tem aqui no contrato de gestão. Então, esse contrato de gestão serve para dizer o seguinte, olha, poder público, eu tenho um plano e está tudo aqui agora no meu contrato. Poder público não. Olha, a administração direta, meu ministério, eu tenho um plano e está tudo aqui no meu contrato. Aí o ministério vai olhar, beleza, esse contrato aqui entre nós agora e você vai cumprir tudo que está nesse contrato aqui. É mais ou menos isso. Então, para eu qualificar uma agência executiva, eu preciso cumprir 2 requisitos. Então, eu preciso ter a presença dos 2. Eu preciso ter esse plano, mas celebrar um contrato de gestão. Como é que funciona, professor? Isso, vou colocar para você o seguinte. Deixa eu fazer uma obra de arte aqui para ti. Vou colocar aqui que esse prédio aqui é chamado de Ministério da Economia. Vou dar um exemplo aqui desse ministério. O que é o Ministério da Economia? É um órgão da administração direta. Tranquilo? Esse ministério tem várias entidades vinculadas
a ele. Lembra lá que não há subordinação entre administração direta e indireta. A gente já estudou nas primeiras aulas. Aqui apenas uma vinculação. E uma das entidades que está vinculada ao Ministério da Economia é o Inmetro. Então vou colocar bem aqui o Inmetro. Então vou colocar que o Inmetro ele está vinculado ao Ministério da Economia. Então o meu Inmetro ele tem uma vinculação com o meu Ministério da Economia. Aí vamos supor que o meu Inmetro ele já não está mais prestando os serviços que ele deve prestar. Ele não está mais atingindo a finalidade específica dele. Não está mais. E a gente não pode negar. Não está mais. Nosso exemplo. Não sei o que está acontecendo lá. Na verdade, já é uma agência executiva. Mas vamos supor que ele está passando por problemas. Aí esse Ministério da Economia olhou, poxa, esse Inmetro aqui precisa melhorar. Por quê? É de iniciativa daqui, ó, do Ministério, que eu vou saber ou não quem vai ser qualificado como agência executiva. Ah, esse Ministério precisa melhorar. E o que vai acontecer? O meu Inmetro apresenta esse plano estratégico. Então, ele já vai apresentar aqui, ó, o meu PERD. Vou colocar aqui o meu plano estratégico. O Inmetro vai apresentar o plano estratégico dizendo o que ele vai fazer para melhorar. O plano vai ser analisado pelo Ministério da Economia. Analisou de boa? O que vai acontecer aqui? Vai ser celebrado o contrato de gestão. Então veja, essa relação aqui entre os dois vai fazer com que eu atenda os requisitos. E agora, eu tenho já o meu plano de reestruturação. Eu tenho aqui a celebração do contrato de gestão com o meu Ministério Supervisor. Quando eu falo Ministério Supervisor, é onde a entidade, por exemplo, o meu Inmetro, está vinculada. Poderia ser aqui uma Unifap ao Ministério da Educação. Ou seja, aonde eu estou vinculado é aonde eu vou celebrar o meu contrato de gestão. Tranquilo? De boa? Então aqui essa relação aqui, ó, surgiu um plano e um contrato de gestão. E agora, o que a gente faz? E agora que eu cumpri os meus requisitos, tu vai colocar uma seta bem aqui. Quem qualifica? Quem dá essa qualificação? Isso aqui é ponto de prova. É questão de prova. Quem qualifica? Eu já sei que cumpriu os requisitos. Quem vai qualificar? Vou apagar bem aqui. Quem vai qualificar? Vai colocar isso aqui, ó. Quem é esse aqui? Quem é esse aqui? Quem é isso aqui? Vocês sabem quem é esse aqui? Quem é essa pessoa aqui? É o presidente da República. Então, esse cara bem aqui é o presidente da República. Então, veja, cumpriu os requisitos. Quem qualifica um ato do presidente da República vai qualificar o meu Inmetro aqui como agência executiva. Tranquilo? Deu para compreender? O que a banca vai falar para você? Que o Ministério que faz a qualificação. Não. A iniciativa é do Ministério, mas quem faz a qualificação como agência executiva é o presidente da República. Tranquilo? Então coloca aqui, quem qualifica? E você vai colocar, quem qualifica é o presidente da República. É um ato do presidente da República. Tranquilo? De boa? Deu para compreender isso aqui? Que preencheu os requisitos, vem para o presidente da República e ele vai qualificar a minha entidade. Quem é essa entidade? Ou ela está aqui ou a Fundação Pública. Professor, eu fiquei com dúvida? Deixa no comentário a tua dúvida aqui. Deixa no comentário para a gente interagir. Para mim saber que você está assistindo, que você está compreendendo
ou não. Se você não estiver compreendendo, se eu ver que você não está compreendendo, eu vou entrar aqui no comentário, eu vou gravar outro vídeo, eu não sei. Tu só não pode ter dúvida na hora da prova com isso aqui. Tu só não pode ter dúvida que a minha agência executiva é uma qualificação. Tu não pode ter dúvida que quem pode se qualificar, autarquia e fundação pública. E para eu me qualificar, eu preciso cumprir alguns requisitos. Quais são? Um PERD, um plano estratégico de reestruturação, e celebrar um contrato de gestão. E quem vai qualificar? O presidente da República, ou seja, um ato do presidente da República. Qual é o ato do presidente da República? Um decreto. Então, o presidente da República vai pedir um ato e vai qualificar a minha entidade aqui. Tranquilo? De boa? E o que tem de bom, professor? Já que eu estava passando por problema, eu como entidade, agora eu fui qualificado como agência executiva, o que eu tenho de bom? O que eu ganhei com isso? Aí tu vai colocar o seguinte. Copia essa parte aqui. Copiou. Vou apagar. Vou pegar aqui meu apagador oficial. Vou apagar aqui. Então vai ver. Qual o benefício? Qual o benefício que eu tenho por ser agência executiva? Ah, professor, cai demais. E quando cai, o aluno que não vê, que não estudou, que nunca viu, acaba errando. Por quê? Porque as palavrinhas não são do nosso cotidiano. Qual é o benefício que eu tenho? Tu vai colocar bem aqui. Quais benefícios a minha agência executiva terá? Quais benefícios? Gente, porque eu preciso qualificar uma entidade que está com problema. Por quê? Porque ela precisa ter mais autonomia. Ela já não tem autonomia? Já, mas ela precisa de mais autonomia, precisa de mais orçamento, ou seja, quando eu qualifico uma agência executiva, ela vai ter o quê? Mais autonomia. Então tu vai colocar aqui mais autonomia. O que é essa autonomia? Autonomia gerencial, financeira e orçamentária. Então é para isso que uma agência executiva recebe a qualificação, para ter mais autonomia. Só isso? Não, tem mais um ponto importante. Qual? Cabinho aqui, ó. Dispensa de licitação. Professor, nunca ouvi falar. Eu sei. Dispensa de licitação. Você vai ver na próxima aula. Gente, dispensa de licitação é quando o gestor público, você que nunca viu a aula, só pega pelo alto. Você que já viu, já deve imaginar o que é dispensa de licitação. É quando o gestor público verificou, enquadrou uma situação ali que ele pode escolher se ele licita ou não. É mais conveniente ele não licitar. Por quê? Por conta das situações que estão exigindo ali. Então, a dispensa de licitação é a possibilidade do gestor escolher se ele vai licitar ou não. E um dos casos de dispensa de licitação é o quê? Em razão do valor. A regra geral é o seguinte, que se a licitação, o valor da licitação for até 10% da modalidade convite, o que acontece? Eu poderia o quê? Dispensar a licitação. Ou seja, eu quero comprar, por exemplo, 10 caixas de leite condensado. Eu quero comprar 10 caixas de leite condensado. Está abaixo do limite ali, dá para me enquadrar em dispensa de licitação? Se dá, beleza. Então o que eu vou fazer? Eu vou direto na empresa, de modo geral, e vou celebrar o contrato para fornecimento dessas minhas 10 caixas de leite condensado. Ou seja, aqui no meio não precisou de um procedimento licitatório para escolher a empresa. Não, há uma possibilidade na lei em que se enquadrou no valor específico lá, eu já posso contratar direto. É a contratação direta, é a dispensa de licitação. Uma das formas de eu não utilizar o procedimento licitatório. É o primeiro ponto que eu quero que tu segurar, professor.
eu compreendi muito bem, a gente vai estudar licitação. Mas grava bem, dispensa direta é eu contratar diretamente com a empresa. Eu quero 10 caixas de leite condensado. Pronto, contratei. Só que, para enquadrar na dispensa de licitação em razão do valor, é 10% da modalidade convite. Aí tem um valor específico que a gente vai estudar. Aqui para a agência executiva, esse valor dobra. Ao invés de ser 10%, vai ser 20% da modalidade convite. Então, se eu comprava antes 10 caixas de leite condensado, agora eu vou comprar 20 caixas de leite condensado. Vou fazer o quê? Uma dispensa de licitação. Então, é mais benéfico para a agência executiva, ou seja, o valor da dispensa em razão do valor aumenta para ela. Aumenta em qual percentual? 20%. Ou seja, dispensa de licitação em razão do valor, o percentual sai de 10% para 20%. Não se preocupa que a gente vai ter uma aula de licitação. E se você quer ter uma aula de licitação, coloca aí, professor, eu quero aula de licitação. Por quê? Essa aula aqui, a gente vai encerrar o assunto organização administrativa para esse edital e a gente vai dar entrada no novo conteúdo. E você escolhe qual é o assunto. Coloca aqui no comentário qual é o assunto que você quer. Aí a gente já vai elaborar a próxima aula. Tranquilo? Não se preocupa se você não compreendeu o que é uma dispensa de licitação. Mas você vai compreender. Só saiba que aqui o valor que tu vai conhecer lá na próxima aula, que é de 10% para a dispensa em razão do valor, aqui vai ser 20%. Para quem? Para a minha agência executiva. Se ela precisar comprar alguma coisa, ela vai ter mais dinheiro para comprar. Tranquilo? De modo geral, é isso. Então, esse ponto que a gente abordou hoje, o vídeo ficou um pouco mais curto. Por quê? Porque eu quero que você, caso tenha dúvida, já vá no vídeo correto. Estou com dúvida em empresa estatal, estou com dúvida em fundação pública, estou com dúvida em descentralização e centralização, estou com dúvida em agência executiva. Tem um vídeo específico para isso. Tranquilo? Então, tá com dúvida? Deixa nos comentários. De modo geral, o que tu precisa saber para a prova, e é para a prova, e isso já basta. Tranquilo? De boa? Até a próxima aula. Bons estudos!